Aproximadamente a cada 3.000 anos de isolamento geográfico, células animais começam a sofrer mutações genéticas que fazem com que a espécie viva a qual pertencem se adapte melhor ao novo habitat. Quando os atuais esquimós setentrionais começaram a colonizar o inóspito Polo Norte, há 5.000 anos atrás, seus corpos não estavam minimamente preparados para a vida no gelo. Porém, com o passar dos milênios, preciosas adaptações surgiram em sua morfologia e metabolismos corpóreos, que hoje os permitem, por exemplo, poder dormir durante períodos de até 15 dias seguidos, enquanto lentamente digerem as dezenas de quilos de carne de uma foca adulta, a qual são capazes de devorar em apenas 48 horas. Só assim, através dessas curtas hibernações, podem suportar os 6 meses de noite contínua, que fazem do inverno polar e sua temperatura média em torno dos 50 graus negativos um duro obstáculo a qualquer ser humano não adaptado. Mas a adaptação a ambientes inóspitos é um dos maiores talentos da espécie humana. Ela é certa, apesar de lenta. Os tubus do Saara também têm suas vantagens evolucionais moldadas por milhares de anos de adaptação que os permitiram sobreviver na absoluta aridez do imenso deserto. O sertanejo nordestino também vive em um ambiente extremamente hostil. E há muitos sertões no Nordeste. Sertões diferentes. Uns mais verdes, outros mais ocre. Mas em todos eles o sol é duro, a água é pouca e a terra é seca. A fauna é escassa, a flor é espinha. E em todos eles há sertanejos tentando adaptar-se. Só que eles chegaram aqui apenas poucas centenas de anos atrás. É muito pouco tempo para que um animal possa adaptar-se a um novo ambiente, ainda mais a um quase inabitável, tão pobre em recursos naturais, mesmo quando esse animal é o mais incrível de todos, o homem. E dentre os homens há o nordestino, antes de tudo, um forte, mas depois disso, um sofredor, e do tipo sofre calado, para não incomodar. O nordestino é um povo formado pela mistura de 3 raças, a negra, a indígena e a branca. Das 2 primeiras, pouco herdamos culturalmente. O controle branco asfixiou quase que por completo nossas outras heranças culturais. Na maior parte das comunidades surgidas no Nordeste, a cultura que prevaleceu foi a portuguesa, e com ela, o catolicismo. No catolicismo são necessários templos e sacerdotes, e deles também sempre careceu o sertão. Que desconforto maior pode haver para um ser humano do que ser privado de comida, água, saúde e, além de tudo, o desamparo espiritual? Como pode haver um mínimo de alento ao viver quando não se sabe nem se a paz após a morte é certa, sem que se tenha cumprido em vida com as obrigações para com Deus exigidas pela religião? Sem um batismo, a comunhão, a confissão e, ao fim de tudo, a extrema-unção. Como pode haver esperança? A esperança é um sentimento quase desconhecido pelo sertanejo nordestino, mas a fé, apesar de tudo, é incrivelmente forte, e esses homens encontraram meios para professá-la.
Os tubus forjaram sua religião de cunho animista durante séculos de vida no deserto. E ela foi moldada para a região onde existiria. Para professá-la não há necessidade de altares, por exemplo. Eles seriam cobertos e desapareceriam sob a areia na primeira ventania que houvesse. Mas os católicos precisam de altares e templos. Então não é difícil imaginar o que a descoberta de grutas pode ter significado para muitos. Grutas se assemelham a igrejas em muitos aspectos. Seus salões muitas vezes possuem tetos altos numa metáfora visual do firmamento. Sua acústica faz com que as vozes em prece reverberem e pareçam estar sendo direcionadas diretamente a Deus. Com um pouco de imaginação, imagens podem ser vistas nas rochas. E muitas vezes até, altares naturais são encontrados em lugares estratégicos. Substitutas quase perfeitas aos templos católicos, muitas são adoradas até hoje. O exemplo mais clássico é a imensa peregrinação à Gruta de Bom Jesus da Lapa, realizada todos os anos por centenas de milhares de fiéis. A falta de sacerdotes também foi naturalmente amenizada nas localidades mais isoladas. Pelo esporádico, mas não raro, aparecimento de beatos. Homens simples do povo, mas possuidores de incomum talento e disposição para oratória e pregação. Também líderes natos e, geralmente, segundo seus seguidores, elevados espiritualmente, capazes de contato direto com o além e até mesmo de realizar curas e milagres. Esses homens foram muitas vezes protagonistas de insurgências políticas e atos de fanatismo religioso. Essas histórias não são tão incomuns como alguns podem imaginar. Elas foram muitas, e uma delas só agora rompe os limites geográficos de onde ocorreu. Embora tenha sido divulgada e comentada na época, ela foi logo depois aprisionada na garrafa do silêncio e lançada no mar do esquecimento. E é essa história que agora vamos contar. No extremo norte da Chapada Diamantina, há uma região repleta de serras rochosas e altos desfiladeiros. Não há tantos rios por aqui quanto há dentro dos limites do Parque Nacional da Chapada, mas nem por isso sua beleza é menor. É diferente, sutil. Há grutas e vales, belas cachoeiras e pinturas rupestres tão antigas que remontam do tempo em que a megafauna ainda abundava no planeta. Enormes cerdos, ursos e preguiças gigantes que chegavam a ter até 4 metros de altura. Os homens compartilhavam as serras com esses seres poderosos e com eles disputavam as grutas. Uma delas foi redescoberta muito tempo depois por um sertanejo. O ano era 1967. Seu nome, Pedro Nunes da Silva, o Pedro Velho. Ele disse ter tido uma visão na gruta, e nela visto um espírito chamado Iracema que lhe contou lá existir escondida uma fortuna em ouro, frutas em ouro, animais de ouro maciço. Esse tesouro seria guardado por uma enorme e adormecida serpente com cabeça de mulher, e no dia em que a fera despertasse, a fartura viria aos que crescem. Como despertar a besta, Iracema só mais tarde revelaria aos inúmeros seguidores que a Pedro escutavam. Mas só ao beato lhe foi revelado. Sacrifícios animais seriam necessários, mas não foram suficientes. Então Pedro Velho disse ter recebido de Iracema uma lista com nomes de pessoas que deveriam morrer para que se rompesse o encanto. Era o que o espírito exigia. Segundo contam alguns, na suposta lista estariam figuras conhecidas, moradores da pequena cidade de Utinga, o prefeito, o delegado, o dono do armazém, o padre. Até mesmo a ex-mulher de Pedro estaria na lista. Os seguidores mais próximos do beato, seus próprios irmãos, foram os que tentaram levar a cabo a tarefa. Por 2 vezes falharam, mas na terceira tentativa, um homem foi capturado e morto na gruta, sua cabeça esfregada nas paredes de pedra. A besta, porém, não despertou. Numa Pompílio Arlego dos Reis é um dos orgulhos de Utinga. Teatrólogo e poeta, homem simples de mente complexa,
e com muita história para contar. Ele chegou lá na Serra da Boa Esperança, que é um labirinto, na verdade. Quando eu falo labirinto, ali dentro tem de tudo. Corredores, aquelas escarpas de pedra altíssimas, sabe, com madeiras imensas lá dentro. E tem pequenas grutas, sabe, grutas médias. E aquilo encanta qualquer pessoa. Ele se encantou. E ali teve visões, sabe? Porque você passar uma noite ali é impressionante. Era um sonhador, sabe? Era um homem sonhador. Não tinha nada de dentro de planos perversos, sabe? Não era, o Pedro Velho não era isso, sabe? Mas ele se encantou com aquilo, sabe? E deu asas a essa imaginação. E esse é o problema, às vezes, da pessoa inculta, da pessoa despreparada. Deu asa à imaginação e fez essa ideia proliferar, crescer no meio das pessoas que ele conhecia, também todos humildes, uns trabalhadores da roça, porque ali podia estar um meio de criar uma nova condição de vida, de salvação deles, que ali tinha riqueza, porque ele sentia que tinha, porque é encantador o ambiente. Então é fácil a gente entender isso em Pedro Velho. Mas essa gruta começou a chamar a atenção de todo o pessoal da região. Tanto que até o padre Ramos foi lá. E as pessoas começaram a viam sempre aos finais de semana. E aquilo foi crescendo, a ideia foi crescendo, foi tomando corpo. Algumas pessoas já ficavam por ali, começaram a plantar em volta na região. No sermão um dia, ele falou que aquela gruta tinha um mistério muito profundo, que precisava ser desvendada, essa coisa toda, sabe? Mas precisaria da fé das pessoas, da crença das pessoas, que ali se fizesse sacrifícios, orações, que se rezassem missas. E ele começou com isso, mas ele tinha palavra fácil, tinha comunicação, tinha carisma, sabe? E as pessoas começaram a acreditar piamente nele. E ele foi crescendo como líder, né? E crescendo a ideia dele, dando crescimento à sua ideia, até que ele chegou ao ponto onde aquele momento do homem chega e disse: eu não posso retornar. Então esse homem estava convicto que ele tinha uma missão a cumprir: desencantar uma riqueza que havia ali. Alguns dizem que era um carneiro de ouro, outros um caixa de banana de ouro, outro era isso, sabe? Mas, fundamentalmente, tratava-se de uma riqueza. Erasmo Homero da Silva foi um dos homens a ir na diligência que tentou contactar os fanáticos e dissuadi-los do seu plano. Era bom de conversa, moço. Ele tinha os braços tudo cheio daquelas pulseiras, pescoço cheio de não sei quantos rosários em volta. Aquilo tinha distintivo de santo, de cruz, tudo. Então ele era uma pessoa que queria ser tipo assim um missionário, né? Então o que ele falava, ele era muito calmo para conversar. Era muito calmo. E ele explicava muita coisa assim, o povo que não compreendia de muita coisa, ele explicava a coisa de por ele mesmo e o povo acreditava. Foi isso que fez a concorrência do povo ir para lá, acreditando na conversa dele. Ricardina, bispo dos Santos, era vizinha da família Nunes da Silva, a família de Pedro Velho, e em torno da qual girou toda a história. Soube assim que eles iam para a gruta, que tinha achado uns ouros lá na gruta. Depois foi o padre Ramos que tinha aqui, foi lá, chegou lá, olhou, achou a gruta muito bonita, disse uma missa lá, eu não fui não, disse a missa, depois o padre falou assim: a gruta lá é linda, você conhece, a dona Cadu conhece, digo, conheço, disse, agora
nós vamos ver se Jesus nos ajuda, que nós vamos fazer uma romaria lá. Nós vamos fazer uma romaria, vai ser uma beleza lá naquele campo lá, uma romaria ali muito, muito boa. Quando deu fé que não, eles aceitaram que sim. Quando deu fé que não, eles mudaram tudo. Eles mudaram, não era mais para ser a romaria não, era para ser, era o que ele estava vendo, que ele estava vendo muito ouro, e só descobria com sangue humano. E agora foi que fizeram essa tragédia. Eu digo, vamos lá na gruta, vamos lá. Ele disse assim, vamos lá ver esses ouros se é verdade. Mas não estava querendo matar a gente ainda não. Vamos lá ver esses ouros aí, se é verdade. Qual é a verdade, mulher? Qual é esse ouro que tem lá? Qual é esse cachebana de ouro? Não, mas nós vai, não é nada demais nós ir lá. Ele arriou os animais e nós fui. Eles mostrou, olha, lá onde tem um cacho de ouro, um cacho de banana de ouro, tem não sei mais o que, tem uma santa, mostraram uma santa, tem uma santa. Meu marido olhou tudo, nós não via nada. Não via nada, eu só via aquele lima amarelo. Eu só via aquele lima amarelo nas pedras, não tenho com meu marido, aquele lima amarelo. Daí meu marido falou assim, disse, olha, isso aqui não tem ouro, não tem nada. Esses amarelos que vocês estão vendo aí, isso aí é limo da pedra. Isso aí é os limos que desce da pedra e fica escorrendo assim, vocês ficam dizendo que é ouro. Quando meu marido falou assim, ele fechou a cara e eu dei um beliscão assim na perna do meu marido. Daí meu marido voltou, disse assim, pode até ser ouro mesmo, né, mas a gente não tem assim um óculos de alcance para a gente olhar tudo direitinho. Quem sabe se não é ouro mesmo, pode até ser. Eles agora voltou outra vez, ficou a alegria outra vez com a gente. Fiquei com medo. Aos que duvidavam era contra ele. Se ele soubesse que a pessoa duvidasse nele, era para morrer. Se falasse de Pedro Velho, já estava na lista dele. Então, aquilo fizeram aquele tipo de irmandade, era tudo gente que acreditava no que Pedro Velho dizia. Se ele dissesse assim, hoje vai chover, todo mundo botava o guarda-chuva